Na década de 70, na esquina da rua Divinópolis com a rua Paraisópolis, no bairro Santa Teresa, foi batizado o Clube da Esquina. Seus integrantes misturavam e recriavam ritmos musicais, produzindo uma música diferenciada, universal e de grande força poética. Nosso convidado de hoje é o compositor Fernando Brant. Fernando, para entrar no Clube da Esquina, tinha que ter atestado de timidez? Não, tinha não. Mas é porque a maioria das pessoas, de nós, né, a gente... Quer dizer, entre a gente nunca houve timidez, mesmo o Milton, que o pessoal acha que ele é tímido, ele, na intimidade, é um dos caras mais engraçados e mais faladores que existe. Isso desde antigamente. Agora, o problema é que essa coisa de começar a mexer sem você estar preparado com câmera, com não sei o quê, com fotografia, aí é um negócio assim que... Aí essa coisa a gente só adquire essa desinibição com o correr do tempo, né? E você é tímido? Eu sou, quer dizer, eu acho que eu já fui, né? Eu acho que eu já não sou tímido, não. Mas no começo eu era, né? Mas eu acho que é natural, quer dizer, mas eu acho que mineiro normalmente é meio assim, fica pensando muito o que vai falar, né? E, quer dizer, eu acho que eu já tive uma grande dose de timidez, mas hoje eu acho que eu sou meio sem vergonha. E como que você entrou para o Clube da Esquina? Na realidade eu nem existia clube nenhum, né? Depois é que se batizou. Na realidade é porque eu tinha vários colegas que de colegial, né, de colégio estadual, que eram amigos do Milton, que já estava aqui em Belo Horizonte há uns 2 anos e cantava na noite, já compunha, né? Cantava e tocava baixo, né? E foi uma coisa meio inevitável que a gente se encontrasse, né? Além disso, Belo Horizonte tinha na época o seguinte, a coisa era muito concentrada no Maleta, né, o edifício Maleta, que era frequentado por todo mundo que gostava, que tivesse alguma ligação com cultura, né? Então, jornalista, pessoal de música, teatro, literatura, professores universitários, todo mundo acabava se encontrando ali. Então foi uma coisa inevitável o meu encontro com ele, por causa disso. Porque com o Milton Nascimento. Com o Milton. E aí então não tinha clube de esquina nenhum. Ele já compunha, ele tinha várias músicas que ele tinha feito sozinho, e tinha muitas músicas que ele tinha feito com Márcio Borges. E já tinha uma música gravada com Elis Regina. Quer dizer, ele estava tentando a vida, mas namorando aqui em Belo Horizonte, né? Aí um dia ele me pediu para... Quer dizer, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, tem essa música aqui, que eu acho que eu sei que tem que fazer a letra. Eu acho que não é nem o meu estilo, nem do Marcinho. Aí eu achei meio engraçado isso, que ele nunca tinha pensado. Mas ele insistiu muito, acabou, depois de um certo tempo eu fiz a letra. Só que tem que essa letra deu certo, né? Quer dizer, entrou no festival, ganhou e tal, né? E aí, quer dizer... Que aí foi a Travessia. Travessia. Então aí já tinha eu, o Marcinho, o Milton. Logo depois no festival apareceu o Ronaldo Bastos. E já tinha também Toninho Horta, já tinha Davi Moura. Tinha o Marilton Borges, que era o irmão mais velho dos Borges, né? E depois, num certo momento, que apareceu o Lô, porque o Lô, nessa época ele devia ter uns 4 anos, 5 anos menos que a gente, né? Tá. Então dá diferença, ele tem 19, o outro tem 20, e o menino tem 14, quer dizer, não dá muita conversa, né? Mas aí quando ele chegou com 16, ele já chegou tocando, mostrando coisa, aí a gente agregou ele. E isso então foi antes de você entrar para a faculdade e se formar em Direito? Não, a faculdade eu já estava na faculdade quando eu fiz Travessia, que foi em 67, eu entrei para a faculdade em 66. Então, quer dizer, a faculdade veio assim, eu estava na faculdade e já comecei a fazer letra, né? Mas não era uma coisa muito assim, eu estava fazendo letra de música para o meu amigo, né? Quer dizer, não tinha muito compromisso. Mas depois do festival, foi ganhando esse compromisso. Uma coisa séria, né? E como que a sua família reagiu a isso? Porque você, então, até então estudava Direito, seguindo a profissão do seu pai. E era tranquilo, assim, porque você já mexia também com música antes. E, na realidade, quer dizer, eu fazia Direito, mas não estava querendo ser advogado, não, né? Porque tinha uma coisa interessante, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil em geral. Naquela época, quem não queria fazer engenharia de medicina fazia Direito. Então o pessoal de literatura, de teatro, de música,
de jornalismo mesmo. Apesar de já ter a Fafiche, que tinha já curso de jornalismo, de letras, filosofia, mas não era uma coisa que tinha pego muito entre as pessoas, não. Era uma coisa muito iniciando, né? Então ali a faculdade de Direito era ótima, porque era um ponto de encontro de gente, a gente conversava de tudo ali embaixo. Menos de lei. É. E no caso da minha família, quando aconteceu o negócio, quer dizer, eles sabiam que eu estava mexendo lá com música e tal, mas era uma coisa que eles não levavam muito a sério aquilo. Mas quando veio o negócio do festival, aí eles já acharam meio engraçado, aí tanto que eles apareceram lá, foram ao Rio para assistir a final, né? Então as coisas foram acontecendo naturalmente, né? E a boemia? É, boemia assim, aquela leve, né? Uma cervejinha, uma conversa, isso sempre teve, né? Principalmente a partir daí, né? Do que eu encontrei esse pessoal, o Milton, o Marcinho. Quando eu comecei a frequentar o Maleta, que aí eu comecei a frequentar o Maleta, eu já nem estava no estadual mais. Eu estava no colégio universitário da UFMG, né? Foi o primeiro ano desse colégio. E aí até os professores meus, muitos frequentavam Maleta também, então aí a gente começou. E era um negócio meio, coisa para juventude mesmo, você ficar até tarde, depois tinha que estar na Pampulha, na época que a Pampulha era longe, tinha que estar aqui 7 horas, 7h20, 7h10, sei lá. Então tinha que pegar um ônibus da reitoria na Tupinambás para Afonso Pena, então era quer dizer, você tinha que fazer a farra lá, mas tinha que estar bom no dia seguinte, né? Porque também o ensino era muito bom, né? Eu tinha entusiasmo danado de frequentar as aulas, né? Mas as aulas de direito não tinha esse entusiasmo? Não, não. Também? Isso No era antes, isso né? foi antes. No direito, eu acompanhava, quer dizer, eu fiz o curso, quer dizer, quando eu estava na sala de aula, eu prestava atenção, depois, na hora das provas, eu usava bom senso, não sei o que e tal. Eu passei tranquilamente, quer dizer, e com alguns professores eu aprendi muito. Fernando, e como que uma pessoa que não toca nenhum instrumento, que é o seu caso, pode ser tão musical? Bom, eu acho que, quer dizer, primeiro que eu sempre ouvi muito música. Música foi uma coisa que sempre me tomou o meu tempo. Eu adorava música, né? Sempre adorei. Na sua casa tinha muita essa muita musicalidade, todo mundo ouvia? Meu irmão mais velho, né? Então aí comprava aqueles discos, aí ele tinha dinheiro, eu não tinha, mas... Vinil, né? Vinil, antes da Bossa Nova. Eu ouvia muito rádio, né? Tanto que tocava muita coisa interessante. Depois veio a Bossa Nova, quer dizer... Então eu estava sempre acompanhando a coisa de música, depois jazz também. Quer dizer, quando eu conheci o Milton, quer dizer, eu já era assim, uma pessoa que estava ligada, sabia de tudo, negócio de música. Então eu acho que é muito esse negócio de ouvir, né? Então eu acho que eu tenho um bom ouvido. Isso facilitou exatamente o meu trabalho, porque eu tenho que ouvir bem, senão não conseguiria fazer letra em cima de música, né? E como que é essa criação, esse processo de criação, colocar a letra na pauta musical? Primeiro, geralmente, no seu caso, primeiro vem a melodia ou primeiro vem a letra? É mais de 90%. Na verdade, de vez em quando que eu faço a letra antes, quer dizer, quando às vezes ele está trabalhando assim, de repente ele me manda uma música, aí eu mando uma letra para ele, quer dizer, já aconteceu várias vezes isso. Com o Tavinho Moura já fiz assim também, algumas coisas. Quer dizer, mas o normal é isso, eles me mandam uma música, aí eu fico ouvindo aquela música lá e fico querendo descobrir o que ela está querendo dizer, né? E você não tem uma exposição muito grande na mídia. Uhum. Isso, de certa forma, dificulta a sobrevivência através da música? Dificulta porque aí eu fico dependendo só de direito autoral, né? Aí que é uma coisa complicada, nem sempre as grandes empresas querem pagar, né? Quer dizer, o negócio vai andando aí, quer dizer, mas então é lógico que dificulta tanto. Até um determinado momento eu tive que trabalhar na revista O Cruzeiro, ou em agência de publicidade, fazendo algumas coisas assim para segurar a barra, né? Mas depois de lá para 1978, assim, eu resolvi e aí tem vivido, quer dizer, bem controladamente, quer dizer, está sendo uma coisa boa, que eu fazendo o que eu gosto, está dando para viver, né? Uma boa. E essa questão, então, dos direitos autorais, você tem estado à frente das discussões, você está participando dessa campanha nacional pelos direitos autorais? Ou você usa o direito também que você estudou para... Também, eu participo dessa luta de direito autoral há muitos anos, né? Tanto que eu já fui, junto com o Gonzaguinha,
o Capinã, Joyce, Maurício Tapajós e outros. A gente participou do Conselho Nacional de Direito Autoral, foi logo depois do fim da ditadura, né, o Ministério da Cultura criou tinha esse conselho, né? E depois disso, quer dizer, o Collor acabou com isso. Mas assim, ao longo do tempo a gente tem exatamente juntado força para fazer com que as televisões paguem direito autoral, que as rádios, os cinemas, quer dizer. Então, da época que eu comecei até hoje, quer dizer, a coisa vem melhorando, quer dizer, não está no ideal, mas já está muito bom, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão tendo consciência de que tem que respeitar o direito do autor, que está lá na Constituição, né, que diz que o autor pertence o direito exclusivo de utilizar a sua obra. Isso quer dizer o seguinte, qualquer pessoa pode usar uma obra de qualquer autor, seja de música, de literatura, o que for, tem que pedir autorização. E normalmente, às vezes, essa autorização vai ser onerosa, né? Quer dizer, vai ter que pagar alguma coisa. Principalmente o pessoal essas empresas que vivem disso, né? Mas quando o intérprete, por exemplo, faz um show, ele não repassa nada da bilheteria para o autor, né? Mas é cobrado, tem um percentual na bilheteria, que não tem nada a ver com o intérprete, do produtor ou do local para pagar direito autoral. E como que era na época da ditadura, do governo militar, essa questão do criador? Como que isso refletiu na época? Na hora de fazer música, essas coisas? Sempre é um negócio, quer dizer, primeiro que a gente vivia aquele clima, né, de sombrio, aquele negócio assim, as pessoas tinham medo de falar alto, de conversar, não sei o quê. E a gente tinha consciência de que estava havendo muita repressão e que aquilo não era o caminho para o Brasil, que liberdade que era importante e outras coisas, né? Quer dizer, essas coisas entravam na música da gente, mas de uma maneira assim que natural, quer dizer, eu acho que eu nunca tive autocensura para fazer. Quando eu fazia coisa, e até hoje, quando eu vou fazer uma música, eu estou interessado se vai me agradar é o meu parceiro. Se vai depois agradar as outras pessoas ou vai incomodar alguém, isso é uma consequência, né? E normalmente eu acho que essas músicas ficam porque eu escrevo sobre coisas que acontecem. Numa época em que eu vivo e um monte de gente vive, um país onde eu vivo e um monte de gente vive, então, quer dizer, se eu me expressar bem, eu acabo expressando o sentimento da maioria das pessoas, né? Fernando, e como que é sair dessa linguagem musical, que é uma linguagem mais poética, para uma linguagem coloquial, que é o caso dos roteiros que você escreveu para o balé Maria Maria, balé O Último Trem, o curta-metragem Os Irmãos Piriá? Pois mas sempre eu acabo querendo colocar poesia nisso aí, porque Maria Maria é uma história de umas mulheres, Marias, que foram importantes na minha vida enquanto menino lá em Diamantina e depois menino e adolescente em Belo Horizonte. Quer dizer, umas pessoas que eu conheci do Vale de Jequitinhonha e tal. Quer dizer, eu quis pôr para fora exatamente essa vida de pessoas simples, mas que tem assim um coração enorme, né? Uma sabedoria autêntica, né? Quer dizer, essas coisas que eu fiz, ou então no Último Trem, que veio de uma reportagem que eu fiz da revista O Cruzeiro sobre o fim de uma estrada de ferro Bahia-Minas. Muito tempo depois eu fiz uma música com o Milton, chamada Ponta de Areia, que conta isso. E depois quer dizer, aí quando no balé também eu falo isso, essa coisa da experiência das pessoas, né? Do drama, da tragédia, das alegrias, das tristezas dessas pessoas, né? Então eu acho que tem tudo a ver, quer dizer, seja roteiro de cinema, de balé, seja de teatro, qualquer coisa. Recentemente eu fiz com o Tavinho Moro um musical chamado Fogueira do Divino, que foi apresentado no Palácio das Artes. Que também isso assim, tem essa relação com Diamantina? Fogueira do Divino, não. Não. Fogueira do Divino tem a ver com Minas Gerais, com o Brasil, com a formação do povo brasileiro, mas até eu defendo uma tese, mais ou menos assim, se bem que é um musical e tudo é só cantado, né? Tudo que eu quero falar está sendo falado nas letras, né? Mas é que
Eu falo muito um pouco da Guerra dos Emboabas, que teve aqui em Minas Gerais, no começo do século XVIII, né, 1708 a 10, que foi uma briga entre os mineiros e todas as pessoas do resto do Brasil tinham vindo para cá por causa da mineração. Então, desde o pessoal do norte, baiano, pernambucano, o pessoal do sul, do Rio e tal, se surgindo contra os bandeirantes paulistas, né? Então, de uma certa maneira, eu faço uma analogia entre a nascente de um rio, do rio, que aí é o começo de tudo, que vai criar um rio, que vai dar no mar, e esse momento primeiro, assim, que, de uma certa maneira, é o começo da nacionalidade brasileira, que começa aqui, quando nós expulsamos os paulistas para onde eles deviam estar, que eles não deviam estar aqui não. A Fogueira do Divino foi um convite? Não foi foi surgindo espontaneamente. Não, a gente combinou com o superintendente do Palácio das Artes, Mauro Verquema, ele pediu para fazer um espetáculo, aí eu bolei esse espetáculo, aí eu passei lá. Aí eu sentei no computador e fiz um monte de coisa. Na máquina? Máquina, porque eu esqueci de falar, mas é uma máquina também, né? E aí eu e Tavinho eu fiz o roteiro todo e já fui letrando umas músicas que ele já tinha, e depois mandei nesse caso eu mandei algumas letras prontas para ele, que aí eu fiz o roteiro inteiro, né? E aí, tipo assim, um mês a gente fez isso, aí arregimentamos o pessoal, chamamos o Nivaldo Ornelas para fazer arranjo para orquestra, aí foi um negócio assim, com a orquestra do Palácio das Artes, com um coral de 40 vozes, 9 cantores e cantoras, né? Foi um negócio bonito. Fernando, e seu trabalho como jornalista? Você já teve passagem no Cruzeiro, assim, você não é formado, mas tem uma constante presença, né, nessa área jornalística, escreve toda quarta-feira no Estado de Minas. E aí vem suas filhas, que são formadas em jornalismo. Elas herdaram esse lado poético, músico seu? Poéticos talvez sim, mas músico não. Quer dizer, elas gostam de música, gostam de ler, essas coisas todas. Literatura, teatro. E de uma certa maneira, o que o curso de Direito na época era, o curso de Comunicação, de Jornalismo, é um pouco o que era na minha época da Faculdade de Direito. Hoje esses cursos são uma referência para a pessoa que não precisa ser exatamente jornalista. Desculpa. Eu acho que abre a cabeça e abre várias possibilidades para a pessoa fazer, quer dizer, acho que é um campo muito aberto, né? Você está elaborando também um livro sobre o Mercado Central. Esse livro é uma homenagem ao local em si, como símbolo da cidade, ou é também uma homenagem carinhosa, assim, não sei, vocês frequentavam muito o Mercado Central? É tudo isso, né? Quer dizer, por frequentar muito, por continuar frequentando às vezes, e porque ali é um espaço interessante, plural, né? Quer dizer, tanto na relação dos produtos, né? Tá Minas Gerais inteira dali, às vezes até o Brasil, né? E a relação ali dos vendedores, do público, é uma relação altamente democrática, né? Então, assim, ali todo mundo é igual e ali você consome produtos de todos os lugares de Minas Gerais, né? Então acho que é uma festa, né? De cor, de cheiros. Depois que você começou a elaborar esse livro, você passou a ter um olhar diferenciado ou você sempre ia lá e observava isso tudo e ia interagindo com as pessoas? Porque eu já tive várias experiências lá, exatamente isso. E na realidade, quando eles me chamaram, eles não me chamaram para fazer sobre o mercado. Eles me pediram para escolher um tema. Aí eu escolhi, aí eles acharam bom. Tema dentro de Belo Horizonte? Dentro de Belo Horizonte. Porque eles vão fazer, são 3 livros inicialmente, mas parece que eles querem fazer uma série de livros sobre vários bairros da cidade, sobre aspectos interessantes de Belo Horizonte, né? Então, em primeiro lugar vai sair esse do mercado, vai sair um outro do Jair Anatólio Lima, sobre a história do Estádio de Independência, né? Que foi construído na época da Copa do Mundo aqui, em 1950. E também tem uns textos do Wander Piroli sobre o bairro da Lagoinha, né? Então acho que os 3 primeiros livros que eles vão lançar, mas o projeto deles é lançar livro
continuar lançando vários. E o livro com a coletânea das suas crônicas, em que pé que tá? Tá, eu já mandei os originais para a editora Record, né? Então parece que vai sair, eu acho que em janeiro, chama O Clube dos Gambás. Por que esse nome? Clube dos Gambás porque a gente, entre eu e alguns amigos, né, o Vevé, o Álvaro Ardi, o Tavinho Moura e tal, então tem uma história seguinte, que a gente é igualzinho gambá, porque... gente, vocês ou ser humano? Turmas normalmente, né? Normalmente as pessoas, quando a pessoa tem o mesmo tipo de interesse, acaba se encontrando, quer dizer, é inevitável. Então você vai para sempre, você viaja para a Europa, fica lá uns dias em Paris, ou onde é que for, na Bélgica. Se você ficar muito tempo ali, você acaba chegando perto de você pessoas que têm muito a ver com você. Em qualquer lugar vai do mundo atraindo. Assim. Tanto que a tese é o seguinte, que um gambá cheira o outro. Né? Então, quer dizer, a tendência dos gambás é se atraírem, né? Então então até fiz uma crônica sobre esse assunto, né? Aí ficou sendo o tema do Clube dos Gambás, porque é interessante, isso acontece em todas as comunidades, né? Assim, todo mundo tem um tipo de amigo, quer dizer, que você acaba convivendo mais com pessoas que têm os mesmos ideias que você, que não precisa pensar igual, né? Até bom que pense diferente também, né? Mas é difícil mesmo você conviver com o cara, você adora a música, o cara odeia, aí fica difícil. Né? Fernando, e qual foi a sua maior travessia? Acho que está sendo, é a vida, né? É uma travessia constante. Constante, né? Estou no meio do caminho. E a trilha dos seus bailes da vida? E aí é difícil. Eu acho que assim, acho que a música popular brasileira, eu acho que é uma música de uma riqueza extraordinária, seja em ritmo, em melodia, em harmonia e em poesia. Ela está até tendo pouco espaço na sua diversidade nos meios de comunicação atualmente, né? Mas ela continua sendo feita por um monte de gente, quer dizer, a cada dia vai surgindo novos compositores, músicos, cantores, assim, com muito talento, e eu acho que ela é uma das coisas mais fortes que o Brasil tem, essa sua música popular. Né? E atualmente a sua amizade com os integrantes do Clube da Esquina continua? Vocês mantêm contato, continua fazendo parcerias? Continua fazendo parceria, de repente até fazendo com alguns que a gente é amigo e companheiro há muito tempo e não fazia. Por exemplo, esse ano, por exemplo, eu fiz pela primeira vez uma parceria com o Flávio Venturini, que a gente sempre vive encontrando, só tem que fazer uma música, mas nunca fazia. Esse ano a gente fez, eu fiz também com o Túlio Mourão, que eu nunca tinha feito, e o Beto Guedes eu fiz para ele também, para um disco que ele está preparando. O Lobosa eu fiz há uns 2 anos atrás, quer dizer, e agora com o Tavinho Moura, o Milton eu fiz pro último disco dele, quer dizer, e vou agregando outros parceiros, né, daqui de Belo Horizonte, e quem eu vou encontrando no caminho. E agora, não, da amizade a gente continua, apenas às vezes ele não encontra tanto, porque, por exemplo, o Milton, por exemplo, me telefonou recentemente reclamando que tem muito tempo que a gente não se encontra, que eu abandonei, né? Mas não é, porque ele faz show quer dizer, ele sai fazendo show para o Brasil e exterior o tempo todo. E nem sempre coincide, deu poder ir no Rio, dele vir aqui, né? Então, quer dizer, a gente encontra muito menos hoje, né? Mas quando encontra é a mesma coisa. Parece que como se não tivesse ficado muito tempo sem encontrar. Mesmo que o tempo é distância, digam não, né? Amiga, coisa para se guardar. Exatamente. E você não canta? Canto? Não, eu não cantava porque na realidade você tem um parceiro igual o Milton, é complicado, né? É complicado, né? Mas de uns tempos para cá, já tem mais de 10 anos isso. Eu sempre reunia com o Tavinho na casa dele ou na minha, e a gente ou para fazer música, ou então cantava umas músicas lá que ele parecia com violão, e o pessoal falava assim, poxa, vocês deviam fazer isso num palco, né? Uma coisa simples, violão e voz e tal. E aí a gente foi chamado por como é que ele chama? Wilson Simão, eu acho que até ele morreu recentemente, que ele dirigia o Teatro César Minas. E nos chamou, isso eu acho que foi em 1990. Eu fiquei sabendo que vocês têm um show, eu falei, não temos sim, então não tinha nada, mas não tinha nada, e fizemos. A partir daí, Mas nesse show você cantou? Cantei. Não, e vem cantando, tem mais de 10 anos, nós temos até um disco
Eu, Tavinho Moura, no caso é eu, Tavinho Moura e o Beto Lopes. Chama, inclusive, Conspiração dos Poetas. Que a gente fez independente, só tem que, ele está querendo fazer nova edição porque acabou, né? E a gente tem feito, a gente não faz show demais porque a gente não faz propaganda, até para sobrevivência a gente devia fazer mais, né? Mas a gente já fez show em Rio Grande do Sul, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, no interior de Minas já fiz vários, em Brasília, por exemplo, todo ano a gente faz, tem muita gente, a gente está sempre fazendo show aí. Mas parece que você não gosta muito assim também dessa exposição, desse showbiz, não. Né? Mas essa coisa é boa, que é uma forma e uma fórmula interessante, que é só violão e voz, que é uma coisa simples, eu com o Tavinho. Atualmente a gente está fazendo com a Mariana Brant, que é minha sobrinha, que canta junto com a gente. E é uma coisa legal que a gente mostra a música como ela é mesmo, só com violão, sem muito, quer dizer, com harmonia, melodia e tal, e com voz, né? E é uma coisa agradável, a gente faz sempre aí, só tem que a gente não faz propaganda, né? A gente tem que fazer mais uma propagandazinha para a gente fazer mais. E também a gente não quer fazer demais. Tem que entrar no seu papel de jornalista, assessoria de imprensa. Pois tem que fazer, né? Fernando, e além do Milton, qual seria a voz para as suas letras? Feminina, em primeiro lugar, Elis Regina, né? Mas aí tem várias outras, teve a Nana, Simone, um monte de gente, Joana, todo mundo que cantou, né? Tem nesse disco do Milton, o último, Pietá, tem uma música minha dele que chama A Feminina Voz do Cantor. Aí eu conto uma história que ele sempre me falava, que ele era muito influenciado a voz dele é influenciada pelas vozes femininas da música. Então, começava com a Ângela Maria, com a Elis Regina e até a mãe dele, né? Aí, quer dizer, a Elis Regina e a Ângela Maria no caso dele, mas no meu caso, que cantando as nossas músicas, Elis e todas elas, né? E a gente já foi cantado por pessoas, por exemplo, a Mercedes Sosa. Vocês foram cantados? Cantados pela Mercedes Sosa, lógico. É isso mesmo. Mercedes Sosa é uma maravilha. Cristiano Legrand, Sarah Vaughan, pô, teve muita gente maravilhosa que cantou. Ainda tem muita gente gravando música da gente, graças a Deus, né? E a gente continua fazendo música, né? Então tá. Eu acho que é um privilégio. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Ponto de Encontro. Tá bom. Isso aí, muito obrigado a você e foi um prazer. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não.